Estamos aqui para mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item Ressurreição e Reencarnação, onde iremos estudar os parágrafos 6, 7, 8 e 9. Você já pensou que aquela ideia de que João Batista era Elias, que aparece nos Evangelhos, pode ter um significado muito mais profundo? Para o Espiritismo, essa crença da época, que Jesus não só combateu, mas até reforçou ao falar sobre nascer de novo, ela aponta diretamente para a reencarnação. É como se Jesus estivesse nos dizendo que a nossa jornada não se resume a uma única vida. Aquele renascer da água e do espírito ganha uma nova luz. A água estaria representando o corpo físico, que é a matéria, e o espírito, a nossa essência imortal. Assim, nascer de novo seria a nossa alma vestindo um novo corpo para continuar aprendendo e evoluindo. Essa visão espírita nos ajuda a entender que a vida é um ciclo de aprendizados em diferentes existências. E se você ficou curioso para saber mais sobre essas perspectivas que unem o ensinamento bíblico com a reencarnação, eu te convido a mergulhar nesse estudo. Vamos juntos desvendar os mistérios dessas palavras e descobrir como elas podem enriquecer nossa compreensão da vida e da espiritualidade. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas nos parágrafos 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária, quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasça de novo. Então veja que aqui a ideia de que João Batista era Elias e que os outros profetas poderiam reviver na terra, conforme mencionado nos evangelhos, reflete uma crença na reencarnação que já existia em parte da população judaica da época de Jesus. Lógico que essa crença não era universalmente aceita por todos, mas era um conceito familiar para muitos. O ponto crucial levantado no texto é de que Jesus não combateu essa crença. Pelo contrário, o autor argumenta que Jesus a sanciona com autoridade quando ele afirma: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E não te admires que eu te haja dito ser preciso nasça de novo. Ou seja, para a doutrina espírita, essas palavras de Jesus são uma clara referência à necessidade da reencarnação para a evolução espiritual e para alcançar a perfeição necessária para ver o reino de Deus. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do espírito. Ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas para as seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. E aí ele traz ali uma observação, né? Em algumas traduções, como a de Osterwald, está conforme o texto primitivo, que diz: não renasce da água e do espírito. Porém, as traduções de Sassi diz do Santo Espírito e a de Lamennais do Espírito Santo. Então, veja bem, o texto está levantando uma questão importante
a tradução das palavras originais. A doutrina espírita, ela concorda com a observação de que a tradução do Santo Espírito ou do Espírito Santo, ele pode desviar o sentido original da mensagem de Jesus. Que se tornou bem conhecida na Grã-Bretanha, né? Então, essa tradução está, de acordo com Kardec, conforme o texto primitivo, que diz: não renasce da água e do espírito. Então, esse indivíduo aqui, ele fez uma revisão da Bíblia francesa, lembrando que a Bíblia francesa, ela foi traduzida do latim, tá? E esse indivíduo, ele faz uma revisão, e nessa revisão ele mantém a tradução original: não renasce da água e do espírito, né? Como Kardec diz, a tradução mais próxima do original, não renasce da água e do espírito, ela está enfatizando a necessidade do renascimento do próprio espírito, da alma individual acompanhar em novas existências. Ele fala o seguinte, ó, ele cita já os outros dois citados no texto de Kardec. Ele fez a revisão da Bíblia, né, particularmente conhecido por sua revisão da tradução francesa da Bíblia. E 150 anos depois, com Félicité Robert de Lamennais, você tem uma nova tradução da Bíblia francesa, onde você vai acrescentar, ao invés de Santo Espírito, a palavra Espírito Santo. Bom, mas qual o grande problema de você trocar a palavra santo por Santo Espírito ou Espírito Santo? O problema todo de se adicionar o adjetivo santo é que a gente pode ser levado a uma interpretação de acordo com a Santa Trindade. Ela é focada na ação do Espírito Santo como uma entidade separada, o que não se alinha. A gente tem o Luiz Isaac com a mensagem central de Sá. Sobre esse cara, ele foi o responsável por fazer a tradução do latim para o francês, e nessa tradução ele acrescenta a palavra Santo específico, que é a Trindade. É a ação do Espírito Santo como uma entidade divina separada, que não está intrinsecamente ligado à ideia da reencarnação. Então, essa adição da palavra santo, ela acaba desviando o foco da necessidade de o próprio espírito passar por um ciclo de renascimento para se desenvolver. Ou seja, a interpretação trinária tradicional, ela vai se concentrar na ação de uma entidade divina externa. Muitas das vezes, essa interpretação está ligada a um evento específico, como o batismo, onde o indivíduo recebe a influência do Espírito Santo e ele é regenerado espiritualmente. A salvação e a entrada no reino de Deus seriam mais diretamente ligadas a essa ação da graça divina através da fé e dos sacramentos. Por outro lado, quando a gente olha a interpretação espírita, ela acaba se concentrando no processo evolutivo inerente ao espírito individual, através das múltiplas reencarnações. Para a gente fazer uma analogia para fechar esse tópico, vamos fazer uma analogia com a escola. Imagina a evolução espiritual como se fosse uma jornada escolar. Então, na visão com o Espírito Santo, seria como se, para passar de ano e alcançar um nível superior de aprendizado, ou seja, o reino de Deus, fosse necessário receber uma aprovação especial,
que é a graça do Espírito Santo em um determinado momento. A ênfase ela está no recebimento dessa aprovação. Quando a gente olha a visão somente com a palavra Espírito, que a gente dá ênfase à reencarnação, seria como se, para alcançar esse nível superior de aprendizado, fosse necessário passar por várias séries, ou seja, as vidas, aprendendo lições em cada uma delas, superando os desafios e evoluindo gradualmente. A ênfase está no processo contínuo de aprendizado e crescimento. A doutrina espírita, ela argumenta que a mensagem original de Jesus, ao falar da necessidade de nascer de novo do espírito, estava implícita a ideia de múltiplas existências, um renascimento da própria alma em diferentes corpos, como mecanismo essencial para a ascensão espiritual. A adição de santo, dessa maneira, acaba obscurecendo esse ênfase no processo individual e contínuo da reencarnação. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Ou seja, o texto ele começa argumentando que o termo água na fala de Jesus não deve ser entendido em seu sentido literal. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Então aqui a frase ela está reconhecendo que o entendimento dos antigos sobre as ciências físicas era limitado em comparação com o conhecimento científico que nós temos hoje. Eles não possuíam ferramentas de observação, os métodos de investigação e o corpo de conhecimento acumulado que temos hoje em áreas como geologia, biologia, astronomia. Isso tudo fazia uma grande diferença. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Ou seja, devido à sua observação no mundo natural, os antigos notavam a essencialidade da água para a vida. Toda forma de vida conhecida dependia da água para sobreviver. E, além disso, eles viam a água em rios, em oceanos, chuva, percebendo-a como uma força dinâmica na natureza, transformando a paisagem. E eles acreditavam que a Terra, em sua origem, havia emergido de um estado aquoso primordial. Essa ideia era uma tentativa de explicar a origem do planeta e da vida com base no que eles podiam observar. Lembrando que eles não tinham nenhum tipo de instrumento, nada que pudesse medir com precisão. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Então aqui o texto está citando a passagem do livro de Gênesis para ilustrar como essa crença na água, como elemento gerador, estava presente em narrativas religiosas da época. Veja que quando ele cita o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Essa imagem inicial está sugerindo que antes da criação propriamente dita, havia um oceano primordial sobre o qual o Espírito de Deus pairava, indicando a anterioridade e a importância da água. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Então veja que essa passagem ela está descrevendo a separação das águas para formar o céu e a terra seca, reforçando a ideia de que tudo se originou de um estado aquoso, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Então veja que aqui a água é diretamente associada à geração da vida animal, tanto aquática quanto, de certa forma, aérea, já que a narrativa as coloca em paralelo com os animais aquáticos
como os originários das águas. Portanto, a interpretação proposta pelo texto, alinhada com a compreensão espírita, vê a necessidade de nascer da água e do espírito não como um evento único, como o batismo interpretado literalmente, mas como a própria lei da reencarnação. O espírito, para evoluir, é eventualmente ver o reino de Deus, ou seja, um estado de elevação espiritual, ele precisa passar por múltiplas experiências na carne, nascer da água, enquanto desenvolve suas qualidades intrínsecas, nascer do espírito. Em resumo, a água ela está simbolizando a necessidade da experiência material através de sucessivos corpos físicos, ou seja, através da reencarnação. E o espírito representa o desenvolvimento da essência inteligente e moral ao longo dessa jornada evolutiva. A união desses dois aspectos, renascer em corpo e em espírito através das múltiplas existências, é o caminho para a evolução e a compreensão das realidades espirituais superiores. Então, na frase, se o homem não renasce da água e do espírito, seria uma forma figurada de dizer, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Ou seja, nós temos aqui a dualidade essencial do ser. Assim como Jesus, nessa passagem, postula a existência de dois princípios distintos, porém interligados no ser humano, o corpo material, que é a carne, e o espírito, ou alma, o corpo é um instrumento temporário e perecível que o espírito utiliza durante cada existência terrena. A frase "o que é nascido da carne é visto pelo Espiritismo como uma constatação da natureza biológica da vida física. O corpo é formado a partir da união de elementos materiais, seguindo as leis da hereditariedade e da reprodução. Ele é, portanto, um produto do mundo material e a ele retorna após a morte, ou seja, após a desencarnação. Ou seja, o que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo. Porém, independentemente, o que é nascido do espírito é espírito. Ele está indicando que a essência do ser, o espírito, não se origina da matéria corporal. Pelo contrário, o espírito é pré-existente à encarnação e sobrevive à destruição do corpo. Ele é uma individualização do princípio inteligente do universo, criado simples e ignorante, mas com potencialidade para o progresso infinito. Bom, resumindo aqui esse parágrafo à luz do espiritismo e da reencarnação, a gente pode compreender que o corpo físico ele é apenas um veículo temporário e material, derivado do mundo físico. Cada encarnação vai representar um novo nascimento da carne, um novo corpo físico que o espírito assume para dar continuidade ao seu aprendizado e à evolução no plano material. Esses corpos são sempre diferentes, adaptados às necessidades da provação ou da missão que o espírito deverá enfrentar em cada existência. O espírito é a essência imortal, independente, com uma origem divina e um destino de progresso contínuo. Enquanto o corpo ele se transforma a cada encarnação, o espírito ele permanece o mesmo em sua essência individualizada, carregando consigo as bagagens, as suas experiências,
os seus aprendizados, as tendências e os débitos de suas vidas passadas. É o espírito que progride e evolui e se purifica através dessas múltiplas experiências corporais. E por fim, a gente pode entender, ligando isso tudo, que a reencarnação é o mecanismo pelo qual o espírito experimenta múltiplos nascimentos da carne, utilizando diferentes corpos como ferramentas para o seu desenvolvimento espiritual. É, portanto, um meio necessário para o nascimento do espírito, em um sentido mais amplo, o desenvolvimento de suas faculdades intelectuais e morais através dos desafios, das interações proporcionadas pela vida material, o espírito ele tem a oportunidade de aprender as leis divinas, praticar o amor, a caridade e reparar os erros do passado e avançar em direção à perfeição. Então, fechando esse 8º parágrafo, ele fala: segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que o princípio as compreenderam. Então veja, renascer da água e do espírito está fazendo uma alusão à necessidade da experiência, tanto material quanto espiritual, para a evolução do ser humano. A reencarnação entra onde nisso? Ele é o processo pelo qual o espírito vai se submeter a múltiplos renascimentos da água, ou seja, encarnações, adquirindo novos corpos físicos para sua jornada. E, paralelamente a essas experiências materiais, ocorre o renascimento do espírito, o desenvolvimento contínuo da inteligência e da moralidade da alma ao longo dessas diversas existências. A compreensão e a vivência plena do reino de Deus são alcançados através do processo evolutivo que abrange tanto o plano material quanto o plano espiritual, com o espírito progredindo através de suas inúmeras passagens pelas vidas corpóreas. Também com relação à interpretação literal, né, das falas de Jesus, nós temos que nos preocupar também com esse parágrafo 9. Ele começa assim, ó: o espírito sopra aonde ele quer. Aqui, o Espiritismo ele interpreta essa parte como uma alusão à liberdade e à individualidade do espírito. Assim como o vento é invisível e se move livremente, a alma tem sua própria trajetória e escolha, guiada por seu livre-arbítrio. A ação do espírito não está presa, pré-determinada por fatores externos, embora esteja sujeita às leis divinas. Veja que, corroborando com isso, ele fala: ouve-lhes a voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então veja, ele está dizendo aqui que o espírito não sabe de onde ele vem. Por quê? Vamos lá, o espiritismo ele vai explicar que o espírito encarnado não tem memória consciente de sua existência anterior. Quando você encarna, você esquece quem você foi, o que você fez, os crimes que você cometeu, zera tudo. Então, ao nascer, o véu do esquecimento ele cobre o passado espiritual, sendo essa uma condição necessária para que a nova experiência terrena possa ser vivida plenamente, sem o peso excessivo das lembranças de erros passados ou de identidades pretéritas que poderiam confundir a jornada atual. A origem última do espírito é Deus, mas a trajetória individual
antes da presente encarnação é, na maioria dos casos, desconhecida para o próprio espírito encarnado. E assim tem que ser, né? Muitas das vezes a gente não sabe o que a gente fez, mas a gente acaba reencarnando em famílias onde houve uma desavença muito grande, né? Imagina se você soubesse que você reencarnou numa família onde seu pai matou você e você matou a sua mãe. E você encarna ali naquele meio justamente para você resgatar essas dívidas, né? Tanto dos pais quanto suas, e você está lá para isso, né? Então, tem que ter esse esquecimento. E ele também fala que o espírito também não sabe para onde vai. Ou seja, o futuro do espírito após a desencarnação e suas próximas existências terrenas não são completamente conhecidas de antemão. O futuro é construído pelas escolhas e aprendizados de cada espírito ao longo de sua jornada evolutiva. Embora existam planos e progressões espirituais, o caminho exato e as próximas etapas vão depender do mérito e da necessidade de cada um. Ou seja, quando você está para encarnar, você vai sentar com o seu mentor espiritual e vai analisar o seu mapa lá. Olha só, você está com essas dívidas aqui, e aí, o que a gente pode fazer? Que tipo de provas você se submete? Que tipo de expiações você quer resgatar? Então, isso tudo é construído, né? A família a qual você vai renascer, o país, o estado, isso tudo já é mais ou menos emaranhado ali na hora que você vai encarnar, né? Então, por isso que ele fala logo no início, o espírito sopra onde ele quer, né? Ou seja, ele vai decidir onde e que provas e quais expiações ele vai ter que passar para que ele possa ter uma alavancada maior rumo aos mundos felizes. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Então veja que aqui o Espiritismo ele concorda, em última instância, que a vida e a existência do espírito emanam de Deus. Entretanto, o foco da análise ela recai sobre a alma do homem e a sua individualidade. E essa individualidade ela está muito bem clara exatamente nessa passagem. Veja, nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Ou seja, você está encarnado. Você não sabe de onde você veio, o que você fez, que mal que você fez, o que você vai ter que resgatar. Você não sabe. E muito menos sabe para onde você vai. Ou seja, você está encarnado, você tem uma missão ali a cumprir. Dependendo do seu êxito, dependendo do seu mérito, quando você desencarnar, aí sim, você vai ver lá com o seu guia espiritual, que vai ser responsável pela sua futura encarnação, né? Que tipos de prova você vai passar, quais as expiações, onde e em qual família. Mas enquanto você está encarnado, amigo, você não sabe nem de onde você veio, nem para onde você vai. Então, tudo está relacionado ao seu livre-arbítrio. O que você vai fazer? Você vai fazer o bem? Você vai fazer a caridade? Você vai fazer o amor ao próximo? Ou você vai ser uma pessoa egoísta, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que vai destratar as pessoas? O seu livre-arbítrio é que vai te conduzir
para as suas próximas reencarnações. Ele continua: se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois se lhe conheceria o começo. Então veja que este é um argumento central a favor da pré-existência da alma. Se a alma surgisse simultaneamente com o corpo físico, sua origem seria o próprio nascimento corporal. Ou seja, o neném está nascendo agora. E agora o espírito está sendo criado. Pum! Né? Entretanto, a afirmação de Jesus implica uma ignorância sobre a origem do espírito, que só se justifica se ele já existisse antes do nascimento atual. Ou seja, tem que ter tido uma reencarnação anterior. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Ou seja, o que significa a pré-existência da alma? É a importância de saber onde vem o espírito. Se ele foi criado com o corpo, aponta para uma existência anterior à atual encarnação. O espírito traz consigo experiências e um histórico que precedem o nascimento físico. E o que seria essa pluralidade das existências que o texto fala? Seriam as reencarnações. Se a alma pré-existente ao corpo, sua trajetória evolutiva é contínua, a lógica da reencarnação se torna evidente. Uma única existência terrena seria insuficiente para o aprendizado e a purificação do espírito, explicando a necessidade de múltiplas experiências corporais para o seu progresso em direção à perfeição. Resumindo, a reencarnação, a passagem de Jesus fala o seguinte: ela enfatiza a individualidade e o livre-arbítrio do espírito, ela aponta para o véu do esquecimento que geralmente cobre as vidas passadas como parte do processo evolutivo, ela sugere a natureza dinâmica e não totalmente previsível da jornada espiritual. Ela está consolidando o princípio da pré-existência da alma, que é um dos pilares da doutrina espírita, e, logicamente, ela implica na necessidade da reencarnação como mecanismo que permite ao espírito prosseguir sua evolução através de diversas experiências corporais pela vida corpórea. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do estudo. Um grande abraço.